Olá galera, olá galerinha, estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma aula bem rápida, bem prática sobre a equação do segundo grau, certo? Por enquanto nós não estamos resolvendo a equação em si, né? A equação completa, mas estamos também conhecendo essa equação, algumas características que ela possui, alguns elementos, alguns fatores que mostra que ela é uma equação do segundo grau. Já expliquei isso nas aulas passadas, ok? Mas hoje nós vamos fazer três coisas aqui, né? Mas antes de começar a falar das três coisas que eu quero que vocês entendam hoje, algumas coisas já falei, mas eu vou reforçar mais ainda. Eu trouxe nesse momento, nessa aula de hoje, uma seguinte situação. Nós temos uma caixa d'água, aquelas caixas que tem na nossa casa, né? No banheiro, ok? Quando você não quer fazer uma caixa de alvenaria, né? Muitos preferem uma caixa, aquela caixa de plástico, né? De plástico bem resistente, para colocar no banheiro, beleza? Essa caixa d'água ela contém 2.000 litros de água. Quando eu falo de 2.000 litros de água, estou falando de volume, certo? Volume, estou falando de capacidade. Então, diante disso, observe que aqui eu tenho um vazamento, certo? Aqui tem um vazamento de água. De modo que essa quantidade de água que está caindo, está saindo dessa caixa, ela vai fazer com que, em função do tempo, ela diminua a quantidade de volume que existe inicialmente. Se é 2.000, enquanto o tempo passa, vai diminuindo a quantidade de volume até não existir mais água dentro dessa caixa. Esse esvaziamento, perceba que o esvaziamento da caixa obedece essa equação do segundo grau. Isso aqui é o volume final, certo? O volume final, como é esvaziamento, de modo que o volume final vai diminuindo até se igualar a zero, não exista mais água dentro da caixa e pare o vazamento. Então o volume final vai ser igual a menos 1/5 do quadrado do tempo somado com 2.000. Esse 2.000 aqui, já sabemos que é o volume que já existe aqui, ó, 2.000 litros. Já existe aqui, por isso que aqui é 2.000, que é o volume inicial, é o volume que eu tenho de água. No passar do tempo, no decorrer do tempo, ou seja, do quadrado do tempo, esse volume que existia aqui vai diminuindo, decaindo, ok? Só que existe uma taxa de saída de água. Existe um volume em função do tempo. E essa taxa é dada por 1/5 do quadrado do tempo. Esse termo negativo aqui, esse termo negativo, significa o quê, Maxwell? Significa que o volume está diminuindo, certo? Mas se fosse positivo, significa que o volume estaria aumentando, como se colocasse uma torneira aqui. O volume aumenta, por exemplo, se eu colocasse uma torneira aqui, estaria enchendo a caixa. Então aqui seria o quê? Positivo. Como a caixa o volume está diminuindo em função do tempo, então ele vai diminuindo, então aqui será o quê? É negativo. Compreendeu? Beleza? Essa é a característica dessa equação, que está voltada nessa situação aqui. Gente, nesse momento eu quero que você entenda três coisas. Primeira coisa, eu quero saber o tipo dessa equação. Ela é do segundo grau, né? Ela é do segundo grau. Mas existe dois tipos de equações, ou de equação do segundo grau. É aquela equação que eu já falei que é completa, que existe três termos nela, né? Uma equação completa. E existem as equações incompletas, né? Eu já falei sobre isso. Quando você olha para essa equação aqui, você já pode identificar que tipo de equação ela é. Ela é equação completa ou incompleta. E quais os termos que possui? Ela é equação incompleta porque ela possui apenas dois termos. Ó. O primeiro termo aqui, o termo é menos 1/5 de t quadrado. É o primeiro termo. E o segundo termo é 2.000. Então ela é uma equação incompleta. Ou seja, equação incompleta.
incompleta. De que tipo? Isso aqui, ó. Ax² mais c é igual a zero, ok? Beleza? É incompleta do tipo ax², pode perceber. Faz sentido. Ax² mais c igual a zero. Tranquilo? Agora vamos entender, vamos encontrar os coeficientes dessa equação. Quando você olha para a equação, já pode identificar os coeficientes. Os coeficientes são isso aqui, ó. O coeficiente A é o coeficiente perto do x². E eu tenho um coeficiente B, que é um termo independente. Então, vamos lá. Quem é o valor de A? A é quem? É menos 1/5. Quem está próximo de x é como se o t fosse o x. Ó. T². Quem está próximo do t², que seria o x², é menos 1/5. Vírgula. Quem é o valor de b? Gente, nessa equação não tem b, então b é quanto? B é 0. E c corresponde a quanto? A 2.000. Ok? Equação incompleta com apenas dois coeficientes, o a e o coeficiente c. Tranquilo? Beleza? Nesse momento agora vamos encontrar o tempo de esvaziamento do tanque, dessa caixa. Inicialmente tinha 2.000 litros. Com o passar do tempo, esse volume vai decair, diminuir, numa taxa de quanto? De menos 1/5 de t², ok? Isso aqui é a taxa em função do tempo. Tranquilo? Então, para encontrarmos o tempo de esvaziamento, se o tempo passa, o volume vai diminuindo, de modo que o volume vai tender, vai chegar a zero. O volume vai chegar a zero. O volume de água vai chegar a zero. Portanto, pegando essa equação aqui, ó, com base na equação, já sabemos que para encontrar esse tempo, o volume tem que chegar a quanto? A zero, quando não existe mais água. É o tempo de esvaziamento. Então, vai ficar aqui. Quem é o volume? 0 igual a 1/5 de t² mais 2.000. Se eu pegar esse termo aqui, ó, pegando esse termo aqui, ó, e colocando para esse outro lado, o lado esquerdo da equação, ele tem que mudar de sinal obrigatoriamente. Então fica aqui, ó. Vou fazer assim, ó. t² sobre 5 é a mesma coisa, apenas transformei. Positivo é igual a 2.000. Ok? Aí você pergunta, Maxel, por cadê o 1? Gente, ó, se eu multipliquei t vezes 1, t² sobre 5. Ok? Negativo, positivo, porque mudou do lado da igualdade, foi para a esquerda. Ok? Aqui fazendo uma simples regra de 3, eu multiplico aqui os meios pelos extremos, ok? Então vai ficar t² vezes 1 oculto, vai ficar o t². Quanto é que é 5 vezes 2.000? 5 vezes 2.000 é 10.000. Ok? 10.000. Tranquilo? Como aqui eu tenho uma potência, né? Uma potenciação, t², o inverso dessa potência é uma raiz quadrada aqui. Então vai ficar t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10.000. Ok? Portanto, aqui, trazendo para cá, t é igual a mais ou menos. Quanto é que é a raiz quadrada de 10.000? É 100. 100 vezes 100 dá 10. 100. Ok? É 100. Portanto, gente, eu tenho dois resultados. Ou seja, 100 positivo e 100 negativo. O negativo esquece, que não existe um tempo negativo. Certo? Aqui vai ser segundos, ok? 100 segundos. 100 segundos. Ou seja, 100 segundos
eu tenho o quê? Eu tenho 100 segundos corresponde a quanto? Corresponde a 1 minuto e 40 o quê? Segundos, certo? Porque um minuto não tem 60 segundos, ok? 1 minuto corresponde a quantos segundos? A 60. 60 segundos com 40 segundos dá quanto? Dá 100 segundos. Portanto, eu tenho o quê? 1 minuto e 40 segundos é o tempo de esvaziamento dessa caixa d'água. Ok, gente? Beleza? E até a próxima.